Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Eu já quero convidá-los a abrirem a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22. Vamos continuar nossas meditações na primeira epístola de Pedro. Diz assim o versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Uma vez eu estava vendo um vídeo onde tinha um ateu nesse vídeo que defendia que não existia uma verdade absoluta, que tudo era relativo. E tem anos que eu vi esse vídeo. Eu até tentei achá-lo, ontem, mas eu não consegui achar esse vídeo. Mas eu vi esse vídeo já tem uns anos. E esse ateu, que defendia que não existia uma verdade absoluta, que tudo era relativo, chegou a hora nesse debate em que as pessoas faziam perguntas, para os debatedores, e um homem chegou e fez a pergunta para esse ateu: você de fato acredita que não existe verdade absoluta e que tudo é relativo? E esse homem disse: sim, defendo isso. Então o homem que estava na plateia fez outra pergunta e disse assim: você tem certeza disso? E então o ateu respondeu: eu tenho. Então as pessoas riam na plateia disso. Por quê? Porque o próprio discurso dele, o próprio argumento dele vai contra aquilo que ele defende. Ou seja, ele está defendendo que não existe uma verdade absoluta, que não existe verdade absoluta, afirmando que tem certeza absoluta disso. Logo, ele acredita que existe sim a verdade absoluta. Ou seja, ele acredita com certeza que não existe verdade absoluta. Vocês estão entendendo aqui? Vocês percebem a incoerência do argumento dele? Meus irmãos, e infelizmente, a gente tem vivido um período difícil que até pastores defendem isso, mas de uma forma mais suave. Eles defendem no sentido de que não perturbem outras religiões, deixem as outras religiões com as suas verdades e a gente fica com as nossas verdades. Ou seja, com esse argumento não existe mais pregação do evangelho para o budista, não existe mais pregação do evangelho para o espírita. Ou seja, não vamos perturbar essas pessoas, vamos deixar elas com as verdades delas. O que esses pastores estão fazendo, na verdade, eles estão se opondo a Cristo. Eles estão se opondo àquilo que Cristo levantou como verdade. Porque Cristo foi o maior defensor de pregar o evangelho. Porque ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ou seja, independente da religião delas. A gente vai pregar o evangelho a toda a criatura. Paulo pregou o evangelho aos gregos. Pedro também pregou o evangelho aos gentios. Então esses pastores, eles estão pregando esse relativismo e, na verdade, eles estão indo contra o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é a maior verdade desse mundo. É a verdade que liberta, que salva a alma das pessoas. Então, quando a gente defende esse relativismo, a gente está dizendo que não existe uma verdade absoluta. Logo, o evangelho de Jesus Cristo não é uma verdade absoluta. É apenas uma verdadezinha, no meio de várias verdades, de várias religiões. Logo, tudo é verdade e, na verdade, tudo não é verdade. Então fica uma confusão, uma confusão dos demônios, algo maligno. Então a igreja defende sim que o evangelho é a verdade. A igreja defende que o evangelho ele é verdadeiro, ele precisa ser pregado. A igreja defende que Jesus é a verdade. E isso aqui choca o mundo. Eu quero ler alguns textos aqui para vocês que chocam o mundo e que, na verdade, o mundo não vai aceitar esses discursos hoje em dia. Olha o que o Evangelho de João diz no capítulo 17, no verso 17. Jesus dizendo, se é a oração de Jesus, olha o que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui ele está levantando uma bandeira que choca o mundo hoje, que a palavra do Criador, que a palavra de Deus, ela é a verdade e ela santifica o homem. Não é apenas a verdade, não é apenas uma essa verdade aqui não é apenas uma partezinha da verdade. Ela é a verdade, a palavra de Deus, do Criador.
é a verdade e ela santifica o homem. Então a oração de Jesus aqui é: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está pregando aqui que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E é a palavra de Deus que purifica o homem, que santifica o homem. É o que Pedro está defendendo no verso 22. Vocês purificaram a vida de vocês pela obediência à verdade. Olha uma outra verdade que choca o mundo hoje em dia. João, no capítulo 16, no verso 13, diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ou seja, João está escrevendo aqui o que Jesus disse, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. A verdade que choca o mundo. O Espírito do Senhor é o Espírito da verdade. E o que Jesus está dizendo é que esse Espírito vai guiar os discípulos a toda a verdade. Então, não há espaço na palavra do Senhor para o relativismo. Tudo é verdade. Tudo é verdadeiro. Todas as religiões são verdadeiras. Tudo é verdade. Ou não existe nenhuma verdade. Não tem como defender isso e pregar o Evangelho. A gente precisa escolher o que vai ser. Ou a gente vai ser relativista, ou a gente vai ser um pregador da palavra do Senhor. Porque Jesus aqui, ele defende que a palavra de Deus é verdade. Ele defende que o Espírito é a verdade. E olha outra coisa que Jesus vai defender. João 14, no verso 5, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé, ele queria saber qual o caminho. O que o mundo hoje defende é todo o caminho leva a Deus. São vários caminhos. Para com esse negócio de eu tenho que saber qual o caminho, né? Jesus poderia responder para Tomé: para com isso, Tomé. Todo caminho é caminho. Todo caminho é caminho verdadeiro. Não, mas olha o verso 6. Olha o que Jesus respondeu a Tomé. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele disse que a palavra do Senhor é a verdade, que o Espírito é o Espírito da verdade. Agora ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora Jesus está defendendo aqui a verdade como uma pessoa. Ele é a verdade. Então, meus irmãos, Pedro aqui, o nosso apóstolo, ele está defendendo uma coisa muito importante para a igreja. A igreja purificou a vida pela obediência à verdade. Aqueles que se prostituíam agora não se prostituem mais, porque eles conhecem a verdade. Aqueles que roubavam agora não estão mais roubando, porque eles estão purificando a vida pela obediência. O filho que desonrava o pai e a mãe, agora ele não desonra mais, porque ele conhece o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Isso não é relativo, né? A gente precisa honrar o pai e a mãe. A gente precisa ser submisso, sim, num mundo onde não quer mais, um mundo que não quer mais se submeter a nada. Uma outra coisa aqui importante que eu estava pensando, Pedro mais para frente ele vai defender aqui que as mulheres devem se sujeitar aos maridos. Isso aqui para esse mundo é algo louco, você pregar isso. Eles vão dizer que isso é algo primitivo, vão dizer que você vive na época dos homens da caverna, né? Mulher se sujeitar ao marido no século 21. A gente sabe que Paulo defendeu isso também, né? E a gente sabe que não é só isso, né? Mulheres, submetam-se, né, aos vossos maridos, e maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Ou seja, é um amor sacrificial, é um amor que se entrega do marido. Então não é só a obediência da mulher, não é só a submissão da mulher, é o amor do marido, é um amor que morre pela mulher. É óbvio que um homem que bate na mulher, que bate na esposa, é um canalha, né? Ele está indo contra a palavra do Senhor. A verdade de Deus não está nele, isso é óbvio. Mas vamos aqui pensar no que a igreja defende, que é a sujeição da mulher, né, ao marido. Submetam-se sim ao marido de vocês. O marido, ele é o cabeça da mulher, não é? Então a igreja defende isso, a palavra do Senhor defende isso. Mas como o mundo vê isso? É só um exemplo que eu quero usar aqui para vocês. O mundo vê isso como loucura. Eles vão sentir nojo disso, eles vão espumar de nojo disso. Como no século 21 vocês vão defender que a mulher, né, sendo cristã, precisa se submeter ao marido? No século 21 eles vão dizer que a gente é louco por isso, por defender isso. É loucura isso. Onde está a incoerência?
defender isso é loucura, mas o que eles defendem? O assassinato de bebês na barriga das mães, o aborto. Ou seja, eles sentem nojo quando a igreja diz que a mulher se submete ao marido e o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja. Ele dá a vida pela mulher, né? Ele se sacrifica pela esposa, a esposa se submete ao marido, a igreja defende isso, a Bíblia defende isso, então eles têm nojo disso, mas na verdade eles lutam pelo direito da mulher assassinar o próprio filho no ventre. Vocês estão entendendo? E eles acham que o que a igreja defende é loucura, a defesa da palavra do Senhor, a defesa do Evangelho, a sujeição. Eu só usei a sujeição como exemplo aqui, né? Mas ao mesmo tempo eles veem com bons olhos o assassinato de bebês. Então eles odeiam a verdade, eles estão contra a verdade do Senhor, porque a verdade ela existe e a verdade ela é odiada, né? Eu só usei isso como exemplo. Então obedeçam à verdade, a verdade ela existe, obedeçam à palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Não tem outro Deus além de mim. Honra teu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tudo isso é verdadeiro. Então a igreja não pode cair nisso de que tudo é relativo. Não. É um confronto. É justamente um confronto. A igreja continua pregando que a verdade é a palavra de Deus. Isso choca o mundo. Isso choca o mundo. Só que o mundo não pode prevalecer. Não pode, porque isso aqui é uma pancada, é um poder, é uma força no mundo que é uma fumaça. Entende? É um mundo que está cinzento. A palavra do Senhor dá cor a isso. Ela é luz no mundo caído. Então a gente defende sim a palavra do Senhor como a verdade. E isso traz ódio. Mas Pedro, ele está defendendo isso. A gente purifica a nossa vida pela obediência à verdade. Mas não é só isso, né? A palavra de Deus continua, mas só lembrando de uma coisa aqui. Eu não quero deixar de citar, né, o livro que eu cito sempre, que eu gosto muito de citar, que é o livro O Peregrino, né? Então, olha o que diz aqui o Peregrino, do John Bunyan, sobre a Feira das Vaidades, né? E como a gente está falando da verdade aqui, olha o comportamento do cristão e do fiel quando eles entraram na feira na feira da vaidade. Né? Primeiro, John Bunyan diz assim: vi em meu sonho que cristão e fiel surgiram do deserto e avistaram uma cidade diante deles. O nome dela era Vaidade. E lá havia uma feira, chamada Feira das Vaidades, que funcionava durante todo o ano. Então aqui, né, ele disse que eles avistaram essa cidade. Agora, um pouquinho mais para frente, olha o que o Bunyan fala. Há quase 5.000 anos, peregrinos como esses dois homens honestos dirigiam-se à cidade celestial. Belzebu, Apólion, Legião e seus companheiros viram que os peregrinos passavam pelo meio da cidade de Vaidade. Decidiram criar uma feira que durasse o ano todo, onde seriam oferecidos produtos que inspirassem qualquer espécie de vaidade. Casas, terrenos, comércios, cargos, honras, promoções, títulos, países, reinos, concupiscências, desejos e prazeres de todo tipo, como prostitutas, esposas, maridos, filhos, mestres, servos, vida, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérola e outras pedras preciosas. Tudo isso na Feira da Vaidade. E tem uma parte que ela é muito bonita aqui no livro, O Peregrino, que chegou a hora do confronto, né? Então diz assim: certo homem, dentro da feira, né, notando a maneira de agir dos homens, disse em tom de zombaria, ou seja, um certo homem na Feira da Vaidade, vendo a conduta do cristão e do fiel, ou seja, eles eram totalmente diferentes dos homens na Feira da Vaidade. A conduta dele, a fala deles, o modo como eles andavam, era totalmente diferente dos homens na Feira da Vaidade. Eles eram totalmente diferentes, até o linguajar deles era diferente. O livro vai dizer que o linguajar deles era um linguajar de Canaã, né? Não o linguajar do mundo, da Feira das Vaidades. A maneira que eles falavam era diferente também. Então esse homem, notando isso, disse assim: o que vocês querem comprar? O que vocês querem comprar? Eles olharam seriamente e responderam a este homem: compramos a verdade. Ou seja, vocês têm a verdade? Nós queremos a verdade. Vocês têm a verdade?
Nós não queremos a prostituição, nós não queremos o que vocês vendem aí. Nós queremos a verdade. Vocês têm a verdade. E o livro do Bunyan diz que eles olharam seriamente para esse homem e disseram: compramos a verdade. O que aconteceu depois? Isto lhes deu mais motivo para desprezar os dois homens. A gente sabe que o fiel morreu aí, né? Porque eles começaram a odiar eles. Porque eles levavam a verdade. Eles eram totalmente diferentes desses homens. Era uma feira, né, em que o diabo, né, em que Beelzebul, eles criaram ali no meio da passagem para a cidade celestial. Mas esses homens, eles olhavam seriamente e disseram: nós queremos a verdade. Ou seja, não tinha verdade na feira da vaidade. Na feira da vaidade só tinha luxúria, vaidade, prostituição, adultérios, mentiras, né? Tudo isso ali. Ou seja, isso é o mundo. Isso é o mundo. Então, Pedro aqui, ele deixa muito claro: a gente purificou a nossa vida pela obediência à verdade. Não é vergonha obedecer a palavra do Senhor. Não é vergonha dizer: nós obedecemos a palavra do Senhor. Não é vergonha isso. Que Deus, que o Espírito de Deus venha trabalhar nos nossos corações para que a gente venha perder toda a vergonha à obediência à palavra do Senhor. Para que a gente não tenha vergonha de agir como cristãos na feira da vaidade. Para que a gente possa agir como homens de Deus no meio da feira das prostituições e da vaidade. Como esses peregrinos aqui no livro do John Bunyan. E que Deus nos dê essa coragem, que Deus nos dê essa força de não ter vergonha da verdade. A palavra do Senhor é verdade. E a nossa vida é santificada e purificada por meio dela. É o que Pedro defende, é o que Jesus defendia também. E a gente precisa de coragem para defender isso no mundo que não aceita a verdade de Deus. Então, ele continua, né? Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pedro aqui, ele fala que pelo fato da gente ter purificado a vida pela verdade, agora a gente vai amar as pessoas. Né? Agora que a gente saiu da ignorância e a gente passou a conhecer a Deus, a gente vai amar os nossos irmãos. E é um amor aqui não fingido, é um amor de todo o coração que Pedro prega, que Pedro ensina aqui. Não é aquele amor fingido, não é aquele companheirismo fingido de Caim para com Abel. Qual foi o companheirismo fingido de Caim para com Abel? Depois que ele viu que Abel agradava a Deus, ele teve inveja, ele teve ódio no coração ao ponto do semblante dele mudar. Ele começou a odiar o próprio irmão, Abel. E qual foi o falso companheirismo de Caim? Porque um era pastor de ovelhas e o outro agricultor. Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Depois que ele criou o ódio pelo irmão dele, que ele teve inveja ao irmão dele, ele disse para Abel: vamos ao campo. Ou seja, é um falso companheirismo. Parecia que aquilo era algo natural, eles irem juntos, eles andarem juntos, porque Abel em nenhum momento ele reage a isso. Né? Abel em nenhum momento estranha isso. Abel vê na fala de Caim algo normal. Vamos ao campo, vamos. Parecia que era algo natural. Mas era um falso companheirismo de Caim, porque na verdade ele odiava Abel. Ele queria a destruição de Abel. Não é? Então isso aqui é maligno, isso não pode existir na igreja do Senhor. O que Pedro está pregando aqui é que na igreja do Senhor, por causa da purificação pela obediência à verdade, pela obediência à palavra, a gente precisa amar uns aos outros não com fingimento, mas a gente precisa amar uns aos outros de todo o coração. E esse falso companheirismo de Caim enganou Abel. Vamos ao campo. Abel foi ao campo e do nada Caim o atacou e o matou. Entende? Então esse falso companheirismo, esse fingimento de Caim não pode existir em nossos corações. O que tem que ter em nosso coração é um amor sincero, é um amor verdadeiro, é amar de todo o coração. Não é odiar o próximo, não é odiar ao irmão. E é um amor fraternal. A gente vê aqui, por exemplo, aqui já pensando em muitos que entendem isso aqui e que olham para esses textos e sempre quer levar a gente para um outro caminho, né? Por exemplo aqui um pastor, é 30 anos pastor, foi 30 anos pastor, né? Aí do nada esse homem descobre que o amor ao próximo
ele descobre o amor ao próximo lendo as ideologias marxistas, né? Ali ele se encontra ali com amar ao próximo verdadeiramente. O cara foi 30 anos pastor e só depois de conhecer as ideologias marxistas, agora ele acha que descobriu o verdadeiro amor ao próximo, né? Então a vida dele é totalmente mudada porque ele leu Marx, porque ele leu, né, os proponentes de esquerda e tudo mais. Então ele começa a fazer ação social porque ele diz que foi impactado por esses escritos. Entende? Então ele diz que isso é o amor fraternal, né? Que só agora ele entendeu o que é o amor ao irmão, só agora ele entendeu o que é amor ao próximo. Então a vida dele é totalmente mudada porque ele leu as ideologias marxistas, né? Mas na verdade isso está no Evangelho, isso está no cristianismo, isso já está na palavra do Senhor, o amor ao próximo, né? O que dizer, por exemplo, de João, quando ele escreve aqui em 1 João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Então o cara passou a vida inteira como pastor, 25 anos como pastor, e não entendeu que isso aqui está dentro da palavra de Deus, que isso aqui é um mandamento do Senhor. E só entendeu depois, lendo livros de ideologias. Só depois ele não entendeu que isso aqui já faz parte do cristianismo, que isso aqui faz parte da verdade de Deus. É o que João fala, não amemos só de boca, mas com ação. Como você pode ter meios materiais, ver o seu irmão passando fome e não ajudar isso? Jesus, em Lucas 6, ensina até mesmo o amor ao inimigo. Em Lucas 6, ele ensina o amor ao inimigo. A gente sabe que a palavra de Deus nos ensina, né? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Isso tudo, a palavra de Deus já ensina. Isso tudo já é um mandamento do Senhor. Então, aí isso vai encantando muitos jovens, vai encantando muitos adolescentes, e eles acham que o amor ao próximo de verdade está nessas ideologias. Mas, na verdade, isso tudo está na palavra de Deus, e de uma forma muito mais profunda. Numa forma onde entrega-se a própria vida por amor. Só no Evangelho tem a cruz, mais em nada. Onde Deus dá a vida, onde Cristo dá a vida, Cristo é o Deus homem, dá a vida pelos seus irmãos. Ele morre ali. Isso sim é o amor de verdade. Não é? Então é uma afronta. Por exemplo, eu vi um pastor dizer o seguinte, que o óculos que ele usa para enxergar o mundo não é o óculos da teologia, não é o óculos do cristianismo. O óculos que ele usa para enxergar o mundo são os óculos da ação social, são os óculos das ciências sociais. Isso aqui é muito perigoso, mesmo ele dizendo que defende, né, a salvação das almas pelo Evangelho e tudo mais, mas ele diz que na verdade ele enxerga o mundo com os óculos das ciências sociais. Né? Onde está a incoerência disso? Se ele enxerga o mundo com os óculos das ciências sociais, ele vai enxergar o mundo apenas debaixo da questão de opressor e oprimido. Entende? Na libertação do oprimido, na conversão do opressor, ou seja, é a fala dele. Né? Mas há uma incoerência nisso, porque não é matéria das ciências sociais a salvação da alma do homem. Então, se ele enxerga o mundo com os óculos das ciências sociais, ele não vai conseguir, dificilmente ele vai conseguir enxergar o mundo com os olhos da salvação, com os olhos do Evangelho, que o homem não precisa apenas de veste, que o homem não precisa apenas de roupa, que o homem não precisa apenas de direitos humanos, mas o homem precisa de salvação das almas. Porque a matéria das salvações das almas não está na matéria das ciências sociais. Isso é questão teológica, isso é questão do Evangelho. Então ele diz, eu não uso o óculos, esse homem foi o Ariovaldo Ramos, né? Eu não uso o óculos da teologia, da ortodoxia cristã, não uso esse óculos. Eu uso o óculos das ciências sociais. Então é muito difícil você usar esse óculos das ciências sociais, e aqui eu repito, e enxergar que o homem precisa de salvação da alma, é muito difícil. Né? Aquele que diz que acredita, como ele, né, que o Evangelho salva a alma, há um choque com os próprios óculos, então. Né? Porque o óculos que enxerga a salvação das almas, a gente precisa do óculos do Evangelho, o óculos da palavra do Senhor. Né? Por exemplo, a gente vai lá, vamos para Marcos no capítulo 2. Olha o que acontece aqui
né, onde um paralítico é levado a Jesus Cristo em Marcos, no capítulo 2. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, eu estou lendo Marcos capítulo 2, verso 1, tá? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. O que Jesus estava fazendo ali? Pregando a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, olha só o texto, hein? Jesus dizendo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Peraí, esse texto aqui, se a gente for pensar nesse texto aqui de uma forma séria, o que a gente vai encontrar? Um paralítico sendo colocado, todo o esforço dos homens para levarem um paralítico ali, o que esses homens querem? Esses homens querem que o paralítico seja curado, que ele volte a andar. Ou seja, o benefício para o corpo desse homem, o benefício para a saúde desse homem. Mas o texto diz que, vendo a fé desses homens, Jesus disse o seguinte: filho, os seus pecados estão perdoados. Ele não disse de primeira, levanta-te e anda. Não, porque a preocupação principal de Jesus, isso aqui é uma verdade da palavra. A preocupação principal de Jesus é a salvação da alma do homem. É a salvação da alma, é o perdão dos pecados. Essa é a obra que ele veio realizar aqui. Ele morreu na cruz para salvar pecadores, para levar pecadores a Deus. Ele morreu na cruz para purificar os pecadores, para que esses homens possam viver com Deus. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo, libertar os homens dos seus pecados. Essa é sim a obra principal de Cristo Jesus. Ele matou a fome dos homens, ele matou, ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, isso é verdade. Meus irmãos, Cristo sim, ele fez obra social, ele matou a fome sim dos homens, isso é verdade. A gente precisa sim ter esse amor sim para com o próximo, a gente precisa sim fazer ação social. A igreja precisa sim ajudar, a gente precisa ter um carinho, sim, a gente precisa ter um amor sim para com as pessoas. O nosso próximo, aquele que a gente se depara no caminho jogado, no caminho precisando de ajuda, a gente precisa sim ajudar esses homens. O nosso próximo, isso é uma verdade. Mesmo a gente não pode inverter a ordem. A principal obra de Cristo é salvar as almas. Ele veio para morrer. Ele veio para morrer, para salvar as almas. Então, a nossa principal missão é glorificar a Deus. Essa é a principal missão da gente. A principal missão de Cristo é óbvia, glorificar a Deus, fazendo o que ele, morrendo, cumprindo um plano de Deus. É o que a igreja faz também. Mas aqui nesse texto ele perdoa primeiro os pecados desses homens, desse homem, desse paralítico. Então o verso 6 diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente a Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam, olha agora, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Ou seja, primeiro Jesus perdoa os pecados desse homem. E depois ele diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, eu digo para este homem: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele curou o homem. Ele curou o homem. Ele se preocupou sim com a paralisia do homem. Mas a preocupação primeira dele foi com o perdão dos pecados desse homem. Então a igreja, ela não tem nada que enxergar o mundo com os óculos da ciência social. Das ciências sociais. Não tem. Precisa enxergar o mundo com os óculos do Evangelho. Porque eu vou repetir aqui.
Com toda a humildade, meus irmãos, com toda a humildade, eu vou repetir aqui. Se você usa os óculos das ciências sociais para ver o mundo, eu digo a vocês, nesses óculos das ciências sociais não há espaço para você enxergar que o homem precisa ser salvo da ira de Deus, porque isso não é matéria das ciências sociais. A gente precisa enxergar o óculos do Evangelho, porque nos óculos do Evangelho tem a salvação da alma e também tem o amor ao próximo. Somente usando esses óculos da teologia cristã, sim, da ortodoxia cristã, sim, das verdades de Deus, sim. Nesse óculos tem tanto uma coisa quanto outra. Tem a salvação das almas e tem também o amor fraternal. Tem também o matar a fome, o matar a sede, o ajudar ao próximo. Tudo isso está aqui. Então, nesse mundo caótico, cinzento, a gente precisa ter um norte. E esse norte é a palavra do Senhor. É a verdade do Senhor. Então, meus irmãos, que a gente venha assim se preocupar, né, com a pregação da palavra. Porque a pregação da palavra, ela salva a alma do Senhor. Ela salva as almas para o Senhor. E a gente precisa também se preocupar com o próximo, com amor ao próximo. O que adianta a gente só falar, né, e não fazer? João disse isso. João nos repreendeu em relação a isso. Isso é importante. Há muitos anos atrás, há uns 6 anos atrás mais ou menos, eu estava indo para a nossa igreja e eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. E veio um rapaz, um menino de mais ou menos 12 anos, né, de idade, e ali ele me pediu dinheiro para pegar o ônibus, né? E a princípio eu não quis dar o dinheiro a ele, no meu coração, né, eu não quis dar o dinheiro a ele, mas algo falou o meu coração assim: ajude ele, dá o dinheiro para ele está pedindo, dá o dinheiro para ele. Então eu peguei o dinheiro e dei o dinheiro para ele, mas eu dei o dinheiro para ele, mas o meu coração já não queria dar. Porque o que estava no meu coração ali, né? Vamos falar com sinceridade. Ele vai usar, é um pivete, ele vai usar esse dinheiro para cheirar cola. Deus que me perdoe, foi mais ou menos essas coisas. Né? Uma confissão aqui, mais ou menos essas coisas, tem anos. Foi mais ou menos essas coisas que passaram no meu coração. Não dá, porque ele vai usar esse dinheiro para fazer besteira. Mas uma outra coisa falou no meu coração: dá o dinheiro para ele. Dá dinheiro para ele pegar o ônibus. Eu dei o dinheiro para ele. E ele foi, andou e eu estava olhando para frente. E quando eu olhei para trás, ele estava dando o dinheiro para a mãe dele, dizendo: aqui mãe, o dinheiro do ônibus. E realmente eles estavam esperando o ônibus, entraram no ônibus e foram embora. Né? Então o meu coração já julgou isso tudo, mas na verdade ele realmente queria o dinheiro da passagem dele. Né? Ele queria o dinheiro da passagem dele. E o meu coração ali foi incrédulo em relação a isso, não queria ajudá-lo. Mas com isso veio alegria ao meu coração. Né? Eu pude ajudar alguém, né? Com pouco, mas eu pude ajudar de verdade. Então, meus irmãos, eu quero encorajar vocês a isso também. Né? Ao amor ao próximo. Sim, amor ao próximo. Mas cuidado com as ideologias, cuidado com a bandeira que você levanta. Né? Mantenha a verdade do Senhor. Saiba que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, sim. Que Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, sim. Ame o seu próximo, sim. É o amor fraternal, sim. A gente defende essas coisas, sim, sim. Mas por outro lado, meus irmãos, por outro lado, e isso é importante a gente pontuar aqui, a gente não pode negociar a palavra do Senhor, tá bem? Não pode negociar a palavra do Senhor. Essa é a palavra de hoje para vocês. Eu espero que essa palavra de alguma forma venha edificar, né, o coração de vocês, que venha nos ensinar, tá? A palavra do Senhor, ela purifica, ela santifica o homem, e isso nos leva ao amor fraternal. E aqui eu quero lembrar vocês a palavra das Escrituras que diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dê de beber a ele. Isso a palavra do Senhor ensina. Não relativize as verdades da palavra do Senhor, porque o apóstolo Pedro, ele acreditava na verdade e na obediência à verdade, mas ele acreditava no amor ao próximo. Uma outra coisa que é importante aqui para a gente finalizar: cuidado também para você não se tornar um teólogo frio, um estudioso frio das Escrituras, que apenas senta numa cadeira, lê, estuda e em nenhum momento tem um movimento de amor no seu coração para com o próximo. Pedro era um apóstolo, ele conhecia a verdade. João era um apóstolo, ele conhecia a verdade. Paulo também, mas todos eles também tinham o amor ao próximo. Todos eles pregavam o amor, aquele aquecer no coração com o próximo. Lembrando
que é mandamento amar a Deus acima de todas as coisas, mas também é mandamento amar ao próximo como a si mesmo. São os 2 maiores mandamentos. Eu espero que Deus tenha abençoado sua vida por meio dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.